E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Acabou de passar um pessoal aqui em Santos protestando bem alto, aí, gritando fora Bolsonaro. E o que eu até entendo se houvesse uma opção melhor, mas quando você diz fora Bolsonaro, no momento que a gente só tem ele e o Lula, basicamente você está dizendo, né, venha, né, para a presidência um cara que é um bandido ex-presidiário envolvido em diversos esquemas de corrupção, que roubou demais e demais do país. Daqui a pouco eu vou mostrar números aqui para vocês. E um cara que, como eu digo em todos os vídeos e vou continuar dizendo, é amigo pessoal e financiador de ditadores torturadores como Ortega, Maduro e os felizmente falecidos Fidel Castro e Hugo Chávez. Mas não pode falar isso porque é fake news, né? Ou seja, a verdade agora é fake news. E qual que foi a notícia? A nova notícia. Maduro fecha 46 Maduro estações de rádio na Venezuela. 46 estações de rádio na Venezuela. Olha que grande exemplo, meu. Ao invés de olhar para isso e falar, não, o Brasil é um país da democracia. Na democracia você tem a visão oposta, você tem oposição, né? Tem liberdade de informação. Não é assim. O Bolsonaro, supostamente, que é o cara que não vai te censurar se você chamá-lo de genocida, é o cara que é chamado de antidemocrático, né? E o cara que vai te censurar se você disser que ele tem amizade com o ditador, ele vai te censurar, ou seja, não é mais sobre fake news, né? Qual que é a outra notícia? Eles censuraram o Brasil Paralelo, né? Sim, e querem censurar a Jovem Pan. E a Jovem Pan também, claro, pô. E claro, e com isso eles vão, obviamente, usar alguma justificativa muito bonita para proteger a democracia, proteger as criancinhas, proteger o eleitor. É sempre uma desculpa que soa muito bonita. E a esquerda é boa nisso, não subestime a esquerda. Os caras são muito bons nisso, em manipular, em se esconder atrás de uma fachada que tem um nome que soa algo maravilhoso, mas que por detrás você tem ali as piores das piores intenções que um ser humano pode ter. Ou de vez em quando até, né, algumas pessoas têm boas intenções, né, têm um bom coração, mas não têm um cérebro para acompanhar esse bom coração e aplicar boas medidas econômicas, né? E que nós chegamos no terraplanismo econômico da Argentina, né, controlar preços. O que muitas vezes é feito com boas intenções, né? Pô, eu vou controlar o preço para que o pobre tenha acesso. Cara, pô, quem que não quer ajudar, né? Você gosta de ver uma família pobre sofrendo? Eu não gosto, entendeu? Mas não adianta só ter bom coração, tem que ter cérebro também. Não adianta aplicar um terraplanismo econômico que acaba prejudicando o pobre e depois você coloca a culpa no capitalismo. É sempre isso que a esquerda faz. Tem algumas coisinhas para falar sobre a Argentina aqui nesse vídeo, pessoal. Eu fiz um vídeo sobre a Argentina lá no meu canal principal, tá? Para quem não conhece, meu canal é no final eu deixo esse vídeo linkado aqui se quiser continuar assistindo. Eu vou passar um pedaço aqui desse vídeo, aí a gente continua. Mas não se preocupe, pois o governo argentino, em sua infinita sabedoria estatal, proibiu demissões no país. É como se o navio tivesse se chocado com o iceberg devido à negligência do capitão. E agora que o Titanic está afundando, o capitão passa uma lei proibindo o naufrágio. Até parece que os políticos acham que têm poderes sobrenaturais. Basta dar uma canetada aqui e ali e pronto. Empregos vão ser mantidos e riquezas serão criadas magicamente. E se não funcionar, basta imprimir mais 1 trilhão de pesos, e depois mais 1 trilhão, e depois mais outro trilhão. E quando tudo fracassa epicamente, ao invés de resolver o problema de falta de liberdade com liberdade, o governo tenta sufocar ainda mais a economia com mais regulações, mais burocracias e burocracias. E é isso, esses políticos, normalmente de esquerda, eles acham que são semideuses. E que basta dar uma canetada aqui e ali, pronto, você resolveu o problema. Pô, congela preço aqui, congela preço de energia, que é o que o Lula já propôs fazer, tá? E vai fazer. Ou então promete picanha. É sempre assim, como o Paulo Guedes disse, né? Eles prometem o paraíso, mas entregam o inferno. E eles também têm essa artimanha de sempre colocar a culpa no outro. É sempre culpa do capitalismo, ou no caso aí do ditador sanguinário amigo do Lula lá da Venezuela, o Maduro, colocar a culpa no imperialismo norte-americano, né? É sempre culpa do outro, eles nunca admitem a culpa, né? E nisso, olha como os caras são dissimulados, né? Falei dos problemas da Argentina, aí
Os comentários mais frequentes são de pessoas defendendo o socialismo, dizendo que a culpa é do Macri, que é o presidente que assumiu em 2015, que tinha ideias liberais, supostamente, mas era um cara assim de direita, supostamente defensor do livre mercado, mas o cara não fez bosta nenhuma. Né? Ou seja, mais um político que mentiu. Novidade. E aí eles falam, a culpa é dele. Pronto, é o que a esquerda mais gosta de fazer, colocar a culpa no outro. E aí tem um gráfico aqui. Aqui, ó, olha que legal. É maravilhoso ser esquerdista quando você não lida com números, quando você não gosta de pensar. E aí você vê aqui, né, o peronismo, que basicamente é o socialismo argentino. Olha aqui, em azul nós temos aqui a Argentina, né, o crescimento da Argentina. E aqui em roxo, não, em marrom nós temos a Austrália. Tá? E você vê que a Argentina estava pau a pau com a Austrália, né, no início do século XX. Né? Aí depois, quando que começou a cair? Perón assumiu em 1950 e chegou o peronismo, e de lá para cá a Argentina só foi caindo até se tornar um país de terceiro mundo e rumo ao quarto, quinto mundo. Aí que está agora, que 2016 é onde para o gráfico, né? Que foi quando o Macri assumiu. Ou seja, você desconsidera aí os últimos 70 anos de peronismo, que destruiu a economia, 4 anos de Macri, pronto. Foi ele que fez tudo isso. É culpa dele, é tudo culpa dele. É bizarro, cara, a desonestidade intelectual. De vez em quando não é nem a desonestidade, é realmente a burrice mesmo dessas pessoas. Elas não querem pensar, elas querem acreditar numa história, porque isso é uma religião. A religião que muitos ateus adotaram, né, infelizmente. Né? Então, você tem os dogmas, os quais desmoronam quando você aplica a lógica, a matemática, quando você analisa a primeira, a segunda, as terceiras causas, eles desmoronam. Mas se você não fizer isso, e o grande segredo também do esquerdismo é não pensar, não ver números, aí pronto, aí tudo é maravilhoso, tudo funciona bem no papel. E tem mais alguns aqui para mostrar para vocês também. E cara, a Argentina era um país rico, tá? Eu comecei falando isso aqui nesse vídeo, muitos já devem saber, a Argentina era um país rico. E olha o que aconteceu. Né? E aí muitos vão dizer que é culpa do capitalismo, né? E eu já visitei a Argentina, eu acho que 3 vezes. Né? Então é um lugar maravilhoso para você visitar, muito bonito, você consegue ver ali em Buenos Aires, olhando para alguns prédios antigos, você consegue ver a tristeza do presente e a glória do passado ao mesmo tempo. Né? Você consegue ver que é tipo... Cara, parece que era um lugar... Até lembra de alguns lugares decadentes dos Estados Unidos. Né? Que, tipo, de Los Angeles, por exemplo, que eram lugares muito bons há 20 anos, mas que agora estão cada vez mais decadentes, repletos de mendigo e até pessoas fazendo o número 2 nas ruas. Infelizmente você vê muito disso na Argentina agora, muitos moradores de rua, muita pobreza, vandalismo, muito lixo pelas ruas também. Mas claro, minha visita foi há alguns anos, né? E você vê que interessante, né? E isso até relaciona a Portugal, né? Portugal obviamente está muito superior à Argentina. Mas como é um país também que está estagnado comparado com outros da Europa, né? Devido às políticas socialistas, Portugal acaba tendo algo parecido com a Argentina, que é o quê? Um custo de vida relativamente baixo. Quando você compara com a Alemanha, Suécia, Noruega, sim, Portugal, relativamente baixo. A Argentina também. E aí você vê que esses países com políticas socialistas, eles acabam sendo bons para muitos capitalistas que vêm de fora para gastar dinheiro ali. Ou o nômade digital que vai turistar, que vai ficar alguns meses, ou até que vai morar naquele país, ou que vai se aposentar, ou que vai trazer o dólar e o real de fora para gastar ali. Porque o socialismo ele acaba até sendo bom para algumas pessoas, como essas, até um nômade digital que traz dinheiro de fora, porque ele deixa a economia tão atrasada que o custo de vida consequentemente fica baixo, e de uma perspectiva egoísta isso beneficia o turista e o nômade digital ou o aposentado estrangeiro. O socialismo então é bom para essas pessoas que vêm de fora, mas ele é horrível para as pessoas que ele se propõe a ajudar, né, que é o trabalhador argentino, ou no caso, né, de Portugal também, porque se você trabalha lá você simplesmente não ganha dinheiro. Né? É isso. Então é quando as pessoas me perguntam, né, mas Rafael, se a Argentina é tão ruim, então por que você ficou ali tanto tempo? Por que você ficou em Portugal também, que você diz que é socialista? Justamente por isso. A economia atrasada, custo de vida mais baixo, custo de vida baixo, é bom para aposentado, para turista, para nômade digital.
respondido? Só não é bom para o cidadão, né? É uma pena. Agora, outra coisa que eu ia falar aqui, controle de preços, os gastos exagerados também, né? Eu falei que a Argentina imprime dinheiro pra caramba, que é bem a cara aí do Lulinha Paz e Amor. Era do Ciro Gomes também, né? Mas entre os dois, né? O Lula é muito pior. Isso eu tô citando até o lado menos horrível do Lula, dizendo que ele vai controlar preços e imprimir dinheiro, tá? Tem um lado muito mais sinistro que isso, que eu já menciono aqui, vou continuar mencionando até o fim das eleições, que ele é amigo pessoal e financiador de ditadores torturadores. Tá? Se isso não te assusta, além do fato de ele estar censurando a oposição, igual era feito no regime militar, se isso não te assusta, cara, então eu não sei o que fazer para te assustar. Não é que você é corajoso, é que você virou um zumbi. Né? Você simplesmente perdeu a sensibilidade, o contato com a realidade. A narrativa está falando alto demais aí. É uma pena. Parece que hoje já não há mais dados, não há mais verdade objetiva, né? É só narrativas. E aí eu ia falar aqui de uma coisa que a Argentina faz muito bem e o Brasil vai copiar, né? O Brasil do Lula. Direito dos manos. Essa notícia aqui, e o Peter do canal Ancapsu leu essa notícia aqui faz uns meses já. Aí eu fui checar aqui, vi que de fato, né, dois bandidos, um dos quais já tinha uma ficha suja com homicídio, ou seja, não era um menininho inocente, era um homicida, invadiu a casa para roubar, a família pegou, prendeu os bandidos e levou até a delegacia para falar para os policiais, pronto, aqui estão os bandidos que invadiram nossa casa. E a família que fez isso foi julgada. Eles é que foram condenados e os bandidos foram soltos. E o juiz disse aqui que não pode fazer isso, né? Os bandidos reclamaram de maus tratos, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Direito dos manos. Que pena, cara. É bizarro isso, né? E aí, isso vai de encontro a isso que nós vimos, né? Que colocaram num prédio, já faz uns meses já, acho que foi em setembro ou agosto desse ano, lá em Porto Alegre, né? Aí você escolhe. Aí tem aqui, tem várias coisas aqui, né, comparando os dois. Algumas palavras que eu não quero falar porque pode dar problema. Tipo, essa primeira palavra aqui eu não vou dizer, né, porque pode dar problema, mas de um lado aqui você tem, né, povo armado, povo desarmado, bandido preso e bandido solto. O que é bem isso, é bem a cara do que eles fazem, né? E como eu disse no último vídeo, né, nos presídios, os presos, criminosos, votaram em quem? 80% ou 90% votaram em quem? Não preciso nem dizer. O bandido vai votar naquele, né, com quem ele se identifica, né, que vai aí, apoiar o direito dos manos. É complicado, né, pessoal? É uma pena tudo isso. E, deixa eu ver, já mostrei isso aqui, tem esse dado aqui também, e eu peguei isso aqui, tá? Alguém compartilhou no meu grupo lá do Telegram, mas está no meu Instagram também. A fonte está no Instagram, é do canal, Clube das Winx, canal, tem um X ali no meio. Vai lá no meu Instagram que a fonte está lá. E aqui com um número, tá? Para aquele seu amigo petista que não gosta de ler. Né? Aí mostra que desemprego no governo Lula, 9,6%, no governo Bolsonaro, 8,9%, menos. E fonte, tá? Aqui assunto, os dois candidatos, e aqui a fonte. Você não vai conseguir ler daí, mas como eu disse, vai lá no meu Instagram agora, que está lá nos stories. Para vocês que estão vendo o vídeo nas primeiras 24 horas após o lançamento, né? Depois já não vai estar mais lá. Mas está no meu grupo do Telegram. E aqui você vê também casas entregues. Lula entregou 1.100.000, Bolsonaro 1.400.000. Tem aqui a fonte do próprio governo brasileiro. Linha da pobreza, o governo Lula era 17,4%, o governo Bolsonaro 10,8%. Homicídio, isso aqui está desatualizado, hein? Era 60.000 durante o governo Lula, acho que chegou no pico em 2017. Mas durante o governo Lula e Dilma também era bem alto. E no governo Bolsonaro aqui disse que caiu para 47%, mas na verdade foi mais, tá? Porque vendo pela taxa, eu estava sempre ligado nisso, porque em todo vídeo eu usava esse índice, estava 30 por 100 mil habitantes, tá? Grandes variações de estado para estado, cidade para cidade, mas a média nacional era 30 por 100 mil habitantes.
até 2017, e em 2019 caiu para 19 por 100 mil habitantes. Então caiu de 29 ponto alguma coisa para 19,5, não lembro. Eu vou arredondar, tá bom? Caiu de 30 para 20 a taxa por 100 mil habitantes. Dado, aqui está IBGE, mas também DataSUS. Eu tinha até aberto aqui. Tanto que até se você colocar lá em inglês na própria Wikipédia, ou Wikipedia, como queira chamar, os dados que você vê ali, a fonte não é a Wikipedia, tá? A fonte é o que você vê ali, IBGE, ou no caso do Brasil, DataSUS, ou no caso de alguns outros países é a Unidoc, acho que é o nome, das Nações Unidas. Enfim, é que eu sempre uso, tá? Que tem pessoal que fala, você está usando a Wikipédia. Não, eu estou usando a fonte aqui, no caso do Brasil é o IBGE, é a fonte por trás da Wikipédia. Eu uso a Wikipédia porque ela organiza lá num gráfico todo bonitinho, né? O que é isso aqui? Chega a ser irônico quando um país tenta forçar a distribuição de riqueza ao mesmo tempo que sua corrupção, corporativismo, atraso e burocracia impedem a criação de riqueza. Enfim, no final aqui eu deixo esse vídeo aqui para vocês continuarem assistindo. Mas voltando a esse gráfico aqui, como ele está muito pequeno, vocês não vão conseguir ver daí, eu só vou citar alguns, mas a gente vê que em tudo aqui o governo Bolsonaro ganhou. Tá quente pra caramba aqui, deixa eu ligar o ar-condicionado. Cara, em tudo. Até no desmatamento da Amazônia, tá? O Bolsonaro, que é visto como o inimigo lá do Macron, da França, que fica enchendo o saco, dizendo que o Brasil destrói a Amazônia, o que mais uma vez é uma fachada da esquerda, mais uma vez tentando usar isso como cavalo de Troia. Né? Boas intenções, mas por trás tem intenções sinistras. E aí você vê aqui, ó, houve um desmatamento aí de 72 mil quilômetros quadrados no primeiro mandato do governo Lula e depois do governo Bolsonaro, 34 mil quilômetros quadrados. Mas a Globo não vai te dizer isso, né? Ou seja, eles têm o STF, né, a Suprema Tirania Federal, para censurar a oposição, mesmo a oposição que está falando a verdade, tá? Eles têm a Globo, tem a mídia de massa nacional e internacional também para apoiá-los e passar pano. Tem um monte de ONG parasita do inferno, parasitando a Amazônia ali, se passando, né, de ONGs, né, com boas intenções, que estão lá para salvar a natureza, salvar os bichinhos e as plantinhas. Porra nenhuma. Eles têm tudo isso ao favor deles, né? E é por essas e outras que eu falo que a oposição está muito forte e que se preparem. Posso estar errado, espero estar errado, mas a Argentina vem aí. Lula provavelmente vai ganhar. E não é papo derrotista não, eu já estou dizendo para você se preparar. Não queria estar certo, mas com toda essa força que eles têm no momento, entendeu? Não é o voto popular, não é a democracia que vai parar toda uma agenda por trás da qual há as pessoas mais ricas e poderosas da história da humanidade. Então, preparem-se. Eu quase estava me esquecendo, né? Nem queria editar esse vídeo, mas vou editar. Tem agora, olha aqui, ó, inflação 100% na Argentina, né? O pessoal está procurando lixo ali, né, para ter o que comer, para sobreviver. O que está acontecendo no Brasil também, mas em breve vocês vão ver mais disso, né, com o Lula aí na presidência. E agora, em resposta a isso, né, tem o Javier Milei, né, que vai se candidatar, talvez sim, talvez não, talvez seja o presidente da Argentina no futuro, talvez não, mas olha que interessante, né, a mídia de esquerda, como eu disse, que apoia o Lula, que tem muito poder, já taxou ele como ultradireitista. E para eles é sempre assim, né, se tem uma oposição é um ultradireitista radical nazi-fascista. Enquanto que o cara tem ideias razoáveis. Só que, cara, o razoável se tornou fascista. É assim agora que a esquerda tá achando tudo agora. Se não segue a agenda esquerdosa deles, então é nazi-fascista. Ó, a extrema-direita se postula para ingressar no Congresso argentino. O ultradireitista que virou fenômeno eleitoral na Argentina. Pois é. E tinha mais uma coisa aqui para falar também, que o número de pobres, né, se multiplicou 8 vezes, né, na Argentina, claro, né, e que
Pois é, né? O presidente agora quer dar um jeito nisso e já vem sofrendo processo de demonização, né? Que é o que a esquerda sabe fazer melhor, né? Demonizar. E eles têm essas palavras prontas que vocês sabem, é chamar de coisas que rimam com taxista, demonizar a pessoa e pronto. Acabou a discussão. Não tem por que ter uma conversa racional sobre nada. Quando você domina a mídia, domina as universidades, domina tudo, domina a narrativa, pronto. O que mais tem pra falar aqui? Bem, acho que é isso. Eu vou deixar pra vocês aqui esse vídeo da Argentina, para vocês clicarem e assistir. Tá lá no meu outro canal. Quem não conhece, já fica conhecendo também o outro canal. Muito obrigado e se preparem que a Argentina vem aí. Chega uma hora que o dinheiro do outro simplesmente acaba e o governo não tem mais de quem extorquir para consertar os problemas que ele mesmo criou. Pois é, esse é um problema muito comum nesse sistema que eu nem preciso dizer o nome. É por